Bom dia para você, que dia lindo, né? Não é porque está sol ou não está, não é isso que vai definir que o nosso dia vai ser lindo. É a presença de Deus que define a beleza do nosso dia. Em dias nublados, em dias chuvosos ou em dias ensolarados, em dias quentes ou frios, o nosso dia pode ser lindo. Amém? Ele criou. Confere o teu celular, vê se está realmente no mudo. Deus tem muito para falar, mais do que já falou hoje, Deus tem muita coisa para falar para mim e para você, eu creio nisso. Olha aí, crê nessa verdade, está vendo? Ele assusta a gente mesmo. É isso aí, é tempo de crescer, gente. Amém? É tempo de crescer, olha aí que bonito. Toda criança... vou falar da escola de música já. Tá bom, vamos lá. Estão abertas as inscrições para a escola de música também. Vai funcionar aqui aos sábados, tá bom? Aos sábados, então, se você quer se inscrever... quero aprender violão, quero aprender contrabaixo, bateria e teclado, ou aula de canto, vai lá no Infodireção, dá teu nome, deixa teu telefone lá. Deixa eu fazer uma observação. Para tantos outros anúncios que foram feitos aqui, você reparou que tem um QR Code? Então, por exemplo, corrida, algumas coisas não tem que dar nome, é você ir lá e você entrar no link. Foi assim também com aquela campanha que a gente fez para projeção, para mídia, né? Para servir ali, o QR Code já te leva para uma página de inscrição, da mesma forma o retiro vai ser assim. Vai lá, faz a leitura do QR Code, aí lá você vai saber do preço, não fica achando, é muito caro, antes de olhar, antes de avaliar, não fica pensando dessa forma não, tá bom? A gente, inclusive, está abrindo agora a inscrição para o retiro, para que você tenha abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, você tem 10 até 11 meses para cotizar isso daí, tá bom? Então, antes de avaliar, é muito, não, dá um passo de fé, gente. Vamos aprender a caminhar em fé. Eu tenho visto muita gente em várias situações fazendo conta, e aí deixando de dar um passo, e outro dia mesmo eu conversei com uma pessoa que eu tinha falado para ela, dá esse passo. Depois ela viu que podia. Eu falei, tá vendo? Não era nem nada complicado, mas Deus estava esperando você dar um passo. E, Deus já te abençoou, mas você podia ter experimentado isso antes. Então, coisas que a gente não experimenta antes, é porque a gente não deu o passo de fé. O tempo de Deus, tem o tempo de Deus? Tem, o tempo certo. Mas o tempo de Deus na nossa vida, você vai entender isso. O tempo de Deus na nossa vida está relacionado ao quanto eu estou preparado, o quanto eu tenho me preparado. Deus não chega atrasado. Deus não demora, Ele não chega depois. Quase que eu não chego. Não é esse negócio com Deus. A questão é o quanto eu tenho me preparado para aquilo que Deus me chamou, ou para aquilo que eu entendi que é um passo de fé que eu tenho dado. Então, antes de avaliar as coisas, esse ano é ano de acréscimo. Então, creia que vai ser acrescentado. Amém? É ano de acréscimo. Isso é uma verdade, é uma palavra profética para esse ano de acréscimo e ano de vitória sobre as oposições. Oposições virão, mas a vitória está aí, está garantida, no nome de Jesus, mas é para aqueles que creem, e aí exige um passo de fé. Amém? E eu preciso crescer, gente, porque para tomar decisões, a gente tem tomado decisões baseadas em quê? Em princípios? Ou em sentimentos? Ou em coisas que eu estou vendo? Ou em circunstâncias que estão acontecendo? Porque uma criança, ela é guiada por sentimentos. Numa situação qualquer, ela chora, ela faz espernear. A criança faz isso, mas Deus quer que a gente cresça. Amém? Senhor, no nome de Jesus, abre o nosso coração, traz revelação nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala em cada coração nessa manhã. Fala, traz revelação, Senhor, traz transformação nessa manhã, em nome de Jesus. Não quero falar nada por mim mesmo, mas ser a tua voz nesse lugar, nessa manhã, para glorificar o Pai, para glorificar Jesus Cristo. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, derrama aqui sabedoria, revelação, traz iluminação a cada um dos corações, a cada um aqui nessa manhã, e outros que vão ouvir depois essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, a gente está aí, nesse tempo de crescer, é tempo de crescer, tempo de crescer. E a gente vai falar, eu vou falar aqui sobre crescimento, tanto de manhã como de noite, tem tanta coisa para a gente falar, porque muita coisa faz parte da nossa vida, e a gente, por exemplo, falar de santidade, da graça de Deus,
falar do passado, do presente e do futuro. Como é que isso está envolvido no meu crescimento? Meu passado, meu presente, meu futuro. Que importância e qual a relevância que isso tem, que tem exercido o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu sei que eu tenho um presente, você também tem um presente, você está vivendo o presente hoje, amém? E você tem um futuro, amém? Isso. E o seu passado? Você tem um passado? Seu passado foi apagado, quero te dizer. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas? Já passaram. Já passaram. Então, o que o passado, que influência o passado tem exercido na minha vida? Depende de mim. Depende do quanto essa palavra está exercendo influência sobre a minha vida, para eu entender que o passado foi apagado. Wellington, ninguém está falando de amnésia aqui, ninguém está falando de esquecer tudo, não lembro mais, mas a gente está falando de uma influência que o passado pode ou não pode exercer sobre a nossa vida. Agora, que influência o meu presente está exercendo sobre a minha vida? É isso aí que eu tenho que olhar. Que influência o meu futuro, mas o futuro ainda não aconteceu, mas ele já existe, Deus já determinou um futuro para mim e para você. Que influência tem essa palavra sobre a minha vida hoje, para eu viver o presente, para viver hoje? Gente, eu preciso viver, e você também, a gente precisa viver o hoje. Amém? Você pode repetir comigo? Eu preciso viver o hoje. O hoje. Sabe por quê? Tanta gente, isso acontece, é mais comum do que se imagina. Uma pessoa olhar para trás, eu não vivi isso, eu não vivi aquilo, isso é terrível. Por que é terrível? Porque se eu passo a minha vida querendo viver, eu tenho 49 anos, falei a minha idade para você, não tem problema, mulher é que não gosta, né? De falar a idade, algumas, né? Mas vai lá, eu tenho 49 anos, eu não tenho mais 20, gente, eu não tenho mais 30, então não adianta eu querer viver coisas de 20, coisas de 30. Porque se eu quiser viver coisas de 20, coisas de 30, eu vou ter deixando de viver as coisas de hoje, do meu 49. E tem um ano bom para mim, tem um ano propício para mim e para você também. Então, não adianta você ou qualquer ser humano querer viver coisas do passado, porque o passado passou, senão não chamava passado. O passado passou, então eu tenho que viver hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho 49, estou me usando de exemplo. Se eu quiser viver os meus 30, os meus 20, primeiro que nem vai combinar, porque eu já não tenho 20, já não tenho cabelo. Já sou outra pessoa, por dentro e por fora também. Então nem combina mais, não é verdade? Tá bom, então eu não tenho mais 20, eu não tenho mais 30, tá bom, eu tenho os 49. E se eu não vivo os 49 como alguém de 49, quando eu tiver 50, eu vou querer viver os 49. E aí eu também não vou conseguir, eu vou viver frustrações atrás de frustrações. E o que tem de gente frustrada hoje, porque está olhando sempre para trás, querendo viver aquilo que não viveu. Gente, o que você não viveu, não viveu. E vou te dizer, não é mais para viver, porque Deus tem coisa nova para você. É coisa nova, se abra para o novo. Se abra para o que Deus tem preparado para você. Se abra para o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Porque o que você viveu, viveu. O que você não viveu, não viveu. Mas há coisas novas. E a palavra de Deus, o profeta Isaías diz, eu estou fazendo uma coisa nova. Por acaso você não está vendo? Eu estou fazendo algo novo. Por isso é que você é nova criatura, para viver coisas novas. Por isso que Jesus é o sacerdote que ele inaugurou um novo e vivo caminho. É um novo caminho. Amém? Viva hoje. Viva o seu ano de hoje. Viva o seu dia de hoje. Viva o dia de hoje. Não viva o de ontem, porque você não vai conseguir. Não tente viver o ontem, porque você não vai conseguir. Mas creia que Deus tem coisa nova para você. Amém? Aleluia. Tempo de crescer. Olha aí, tá? Eu botei esse versículo ali, 1 Pedro 2, versículo 2 e 3. A gente vai ler alguns textos, principalmente o de João, capítulo 15. Mas antes, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 23. Eu vou ler com você isso aqui, depois a gente vai ler Êxodo. Olha só, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, e a gente viu crianças recém-nascidas aqui, né? Desejai como elas o genuíno
genuíno, leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é, obrigado. Se é que você já tem a experiência. Então, se você tem a experiência de que Deus é bom, deseje o leite genuíno, o genuíno leite espiritual, para você crescer. Isso é legal, né, essa fita métrica. Acho que todo mundo faz isso em casa, né, com criança, ou quando foi criança, né, botar uma medida. Tem uma parede lá em casa que é riscada, cheia de marquinhas, né, dos nossos filhos. E aí, de tempo em tempo, tem lá, vai lá e olha para ver se cresceu, se cresceu. A gente fala assim, ó, se estica aí, mas olha o pé. Não, bota o pé direito, hein? Né? Porque não vale eu apresentar um crescimento que eu não tenho. Não vale eu botar... A parede pode até dizer, mas só vale o crescimento de fato. E crescer do ponto de vista espiritual não tem uma relação, não é assim, eu sou há 30 anos, eu sou crente, eu sou batizado já. Isso não diz que eu sou maduro espiritualmente. Todo mundo precisa crescer, eu preciso crescer. Se não, alguém não precisa crescer aqui? Eu acho que todos precisam crescer. Todos precisam amadurecer. Amadurecimento não é algo que se diga assim, já sou maduro. Eu acho que a pessoa que diz isso, eu já sou maduro, já cheguei, ela está provando a sua imaturidade. Não é verdade? Está provando, eu já aprendi o que eu precisava aprender. Essa pessoa está mostrando imaturidade. Por quê? Porque a gente sempre tem algo a aprender. Amém? Você sempre tem algo a aprender. E Deus quer que a gente aprenda todo dia. Só que Ele já criou o ambiente para o nosso aprendizado. Ele criou a igreja, Ele criou a família, Ele deu a palavra dEle, e Ele deixou um professor que é o melhor de todos, o melhor, que é o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas. Para fazer você lembrar, e eu também, cada um de nós, lembrar as palavras de Jesus, que a gente vai ver. E aí a gente fala de crescimento. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu tenho que saber que eu tenho hoje para viver. Para viver nesse tempo, para viver nesse mundo, é hoje. E amanhã? Eu posso não ter o amanhã. Por vários motivos, por várias circunstâncias. Eu posso não ter, você também pode não ter o amanhã. Vou viver no risco? É com cada um. Eu posso não ter o amanhã para viver. É hoje. Mas eu não vou viver por medo de viver o amanhã, mas eu vou viver o hoje por uma certeza de que o amanhã está garantido por causa de Jesus Cristo, que já habita em mim pelo Espírito Santo, habita em você também pelo Espírito Santo. Então, viva a sua vida, porque aqui, e nesse corpo, a Lud falou lá, 1 Tessalonicenses 5:23, a Lud falou sobre isso, a importância que Deus dá ao corpo, à alma e ao espírito também. Mas nesse corpo aí que você tem, nessa vida que você tem, nessa família que você tem, é só hoje, é só nesse tempo que a gente tem a oportunidade. Então, viva bem, faça valer a pena. Não era nem esse o cerne do que eu tinha para falar, mas isso está no meu coração. Faça valer a pena a vida, gente. Faça valer a pena a sua família. Para chegar lá na frente, lá nos seus 90 anos, alguém diga aleluia. Isso, para chegar lá nos seus 90 anos... Você olhar para trás e falar, valeu mesmo, foi bom, está sendo bom. E lá na frente, eu não vou dizer quando a gente estiver velho, a gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus, amém? A gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus. Mas lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, foi bom, dei valor, errei, mas também acertei, eu vivi uma vida com Deus. Eu vivi como Deus queria que eu vivesse. Isso é sinal de crescimento, isso é maturidade. Perdoei para caramba, perdoei. Eu tenho satisfação em ter perdoado, eu estou mais próximo de Deus. E toda vez que eu declarei perdão, eu me aproximei mais ainda. Sabe, isso é sinal de crescimento. Aí essa régua vai subindo, sabe? A régua vai subindo. À medida que a gente vai andando, entendendo, eu só tenho hoje para viver. Então, faça o seu dia valer a pena. Faça a sua família valer a pena. Faça seu ano valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Só depende de você. Não deixe ninguém estragar seu dia com a palavra ruim. Você que decide se seu dia vai ser ruim ou não, de manhã, por exemplo. Está tudo na tua mão. Por exemplo, alguém diz uma coisa, dá uma notícia ruim de manhã, e aí, já sei que meu dia vai ser ruim hoje. Como é que você sabe? Você está determinando que seu dia vai ser ruim. Não determine que o seu dia será ruim. Determine como Deus determinou o seu dia.
Seu dia vai ser uma bênção, porque você está acompanhado do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. Peça ao Senhor e declare já a tua gratidão. Espírito Santo, me apresenta as pessoas certas, me dá as palavras certas, abre as portas para mim, as certas, me dá sabedoria para viver esse dia, como se só existisse esse dia. A gente está numa caminhada, eu estou aprendendo isso também, mas isso está no meu coração. Eu só tenho hoje para viver. Você também só tem o hoje para viver. Mas e amanhã? Amanhã pertence ao Senhor. O amanhã sempre vai existir, sabe por quê? Porque Ele vive. Você canta isso, não canta? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É isso aí, porque Ele vive, temor não há, não tem medo do amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã é a eternidade. Eu estando nesse corpo ou não estando nesse corpo, o amanhã já está garantido. Mas nesse tempo, gente, a decisão de viver bem ou não viver bem está comigo e está com você. Discussões que a gente tem, vamos avaliar, vamos olhar. Sabe, Satanás, ele é especialista. Vamos ver se eu consigo depois voltar para a mensagem aqui. Mas faz parte do crescimento, isso está no crescimento, tá? Satanás, ele é especialista em probleminhas. Guarda isso no coração. Porque um problemão une pessoas. Se uma pessoa chega em casa chorando, ou um amigo, vem assim, poxa, eu recebi um diagnóstico, um negócio muito sério, muito grave, as pessoas se abraçam, elas se unem, é ou não é? Não, vamos orar junto. Elas esquecem os problemas, esquecem as mágoas, esquecem o ressentimento. Não é momento disso. É momento da gente estar unido. É momento da gente estar junto. Vamos orar, vamos combater. Elas se unem. Satanás sabe disso. Agora, pequenos problemas, aí não, isso aí separa. Pequenas raízes de amarguras, palavras que não foram bem faladas, foram tortas, palavras que não foram esquecidas, olhares, situações que não foram resolvidas, probleminha. Isso aí, sim, vai deixando para o lado, vai botando debaixo do tapete, vai deixando para lá. Isso se acumula, e aí depois isso se torna um problemão, que, na verdade, é o resultado de um montão de coisinhas que se acumularam, e que aí, sim, essas coisas geram separação. Isso gera separação, isso vale para amizades, isso vale para qualquer tipo de relacionamento, vale no casamento, isso vale para qualquer coisa. Coisas que não foram bem resolvidas, mas que foram acumuladas, deixando ali, sabe? E aí apodrecem, não amadurecem, apodrecem. Então é para cuidar, isso é maturidade, gente. É tempo de crescer, é um ano de acréscimo. Mas, para ter esse acréscimo, eu preciso crescer e amadurecer para estar apto a experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Você também, cada um de nós está nessa jornada. Para resolver, sabe? Senão essas coisas pequenas se acumulam e ficam grandes, e no final uma briga. Por que a gente está assim, o casal que está separando, ou os irmãos que não estão se falando? Por quê? Aí vai apontando um montão de coisas pequenas, mas que se tornaram grandes por causa do acúmulo. A gente está amadurecendo, a gente está crescendo. Então, se alguém tem que perdoar, é quem tem a palavra, eu e você temos a palavra. Se alguém tem que perdoar, é quem tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, amém? É exato. Se alguém tem a palavra da paz, para pacificador, aí é você, o bem-aventurado, pacificador, é você que é o pacificador, amém? Amém, é você. É você. A gente precisa amadurecer, os homens, tem homem aqui, não tem? Amém? Cadê o amém dos homens? Amém. Isso aí, ficou bom. Um dia eu conversando com uma pessoa, e falando sobre isso, batendo um papo, a gente conversando, eu falei, poxa, cara, quando quebra um cano na casa, quem conserta? Não, sou eu. Assim, o telhado dá um problema, está vazando, eu conserto. É isso mesmo. A tarefa é nossa, homens. A tarefa é nossa. A gente é que dá proteção, a gente é que fecha as brechas da nossa casa. Eu estou falando direto com os homens agora. Homens, pais de família, maridos, quem fecha a brecha em casa é a gente. Ou quem deixa aberto é a gente. O telhado está quebrado, quem conserta? É o homem.
O cano quebrou, o homem que conserta. Agora eu estou falando isso do ponto de vista espiritual. Não interessa quem quebrou, não interessa o que aconteceu, interessa é que não pode ter o vazamento. Amém? Então vamos consertar, não vamos discutir quem quebrou. Primeiro vamos consertar. Então, se na minha casa tem uma brecha, não pode ter. Quem é que fecha as brechas? Nós. Fechar a brecha é ser o intercessor da casa. Fechar a brecha é ser o sacerdote da casa. Fechar a brecha é ser o homem que tem a palavra de segurança e de paz dentro da casa. Isso é fechar a brecha. Isso é fechar o telhado, para que não haja brecha na nossa casa. Para que não haja brecha para nada, nem para briga, nem para... Não estou dizendo que a gente não tem ideias diferentes, que a gente não vai discutir, não vai ter situações, mas a gente vai resolver. E quem fecha a brecha, a responsabilidade é nossa, homens. É nossa. Amém? E, ué, tu tá... Não estou bravo, não, estou legal. Estou animado, é isso aí, estou animado. Mas é para a gente assumir essa responsabilidade, senão eu não posso dizer que eu estou crescendo. É tempo de crescer, gente. Deus tem muito para fazer, é um ano de acréscimo. Mas Deus está dizendo, eu tenho isso no coração mesmo, Deus está dizendo, é tempo de crescer. Tem coisas que estão em prateleiras mais altas, só quem tiver crescido é que vai alcançar o que tem na prateleira. Criança não vai ter acesso a algumas coisas que já são delas por direito. A Bíblia fala, eu ainda vou no texto, fica tranquilo que a gente ainda vai levar lá para Êxodo. Mas a Bíblia fala, Gálatas fala, que no tempo em que o herdeiro é menino, ele é uma criança, ele não é mais que um escravo, porque ele ainda precisa de um tutor. Mesmo sendo herdeiro, ele ainda fica ali numa posição como se fosse de escravo, dependência, na dependência. Então, enquanto a gente não cresce para algumas coisas eu já cresci, outras eu preciso crescer mais, ou continuar crescendo, mas enquanto a gente não cresce, a gente não vai ter acesso a algumas coisas, não é porque Deus não ama, não é porque Deus não quer, não é porque você não tem direito, é porque simplesmente ainda não cresceu o suficiente para alcançar aquilo que é teu por direito. Entende? Os homens entenderam essa parte do telhado aí? Amém? Entenderam? Quem fecha a brecha na nossa casa? A gente, você é sacerdote. Você é que diz, você é o intercessor da tua casa, homem. Seja o homem, intercessor da tua casa. Deus quer que a gente seja esse homem. E mulher, se o homem não estiver cumprindo isso, você não tem que pegar e ficar falando no ouvido do homem, porque você também é habitada pelo Espírito Santo, você também é filha de Deus, você também é uma intercessora. Aí ele não me chama para orar, ora junto, chega junto e começa a orar. Ninguém gosta de atrapalhar uma oração. Ninguém vai atrapalhar uma oração, vai? Para de orar. Para de orar. Não, mas sabe o jeito, tem que saber o tempo e o modo. As mulheres estão entendendo? Isso. Mulher não tem que ficar tentando convencer o marido da palavra, porque senão vai passar só por chata. Só por chata. Mas a mulher, pelo seu bom procedimento na palavra de Deus, ela é atraente e convence o homem. Amém? O Espírito Santo faz isso. Isso está escrito na palavra. Sabe, estou falando dessas coisas, isso está no meu coração, dessa questão do crescimento, porque senão a gente perde tempo numa jornada em que Deus já preparou uma jornada para mim e para você, Deus já preparou bênçãos para mim e para você, Deus já preparou tudo para mim e para você. A questão está comigo e está com você, está com cada um de nós, o quanto eu cresço para alcançar e para usufruir aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. Você crê nisso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum aquilo que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Amam. Aqueles que o amam. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus quer que a gente cresça. Vem capítulo, vamos lá, para Êxodo, no capítulo 23, eu quero ler a partir do versículo 20 com você. Vamos ver se eu consigo chegar no primeiro slide dessa apresentação, mas não tem problema, a gente vai falar bastante tempo. Tem a noite, vem à noite, a gente vai continuar. A gente vai falar aí ao longo dessas semanas ou meses sobre fidelidade, constância, sobre as montanhas que a gente passa e também pelos vales que a gente passa, porque faz parte da vida. A questão não é o que eu estou passando, é como eu estou passando por isso. E isso tudo depende de crescimento, é tempo de crescer, amém? É tempo de crescer, amém?
Você pode dizer para você mesmo, eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. É isso aí. O primeiro a saber disso sou eu, tem que ser eu. Porque se eu fecho a porta para o crescimento, se eu digo, já aprendi o que eu precisava, já era, não aprendo mais. Então, está lá, Êxodo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Várias promessas estavam sendo feitas aqui, orientações de Deus. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Já tinha um caminho e um lugar. Guarda-te diante dele, diante do anjo, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Versículo 25 agora. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Vamos ler de novo o 25 com atenção? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Completarei o número dos teus dias. Você não vai deixar de viver os seus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei, agora atenção ao versículo 29, que eu quero conversar sobre esse versículo com você. Não os lançarei de diante de ti em um só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco, diga aí, pouco a pouco comigo, repita comigo. É isso aí. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Você entendeu o versículo 29 e o 30? O cuidado de Deus com o povo e o cuidado de Deus comigo. Tinha uma terra prometida, tinha uma jornada preparada, tinha a vitória garantida, tudo isso que é profético na tua vida, profético para esse ano. Mas Deus estava falando assim, eu não vou tirar isso tudo, todo esse povo, todas essas oposições, todas essas situações, eu não vou tirar de uma vez só. Sabe por quê? Porque vocês ainda não cresceram. Porque senão, vocês não têm número para ocupar todo esse terreno. Porque senão a terra vai ficar desolada. Senão as feras vão crescer e vão ser um risco para você. Para cada um de vocês. É o que Deus está dizendo. Se eu tirar todos os seus inimigos de uma vez só, vocês não vão poder ocupar esse espaço, e aí as feras vão se multiplicar e vão ser um risco para vocês. É o que ele está dizendo, no versículo 29. E aí, o versículo 30, ele diz, então tá, eu vou fazer de uma forma, pouco a pouco, eu vou lançar cada um diante de ti, eu vou tirar cada um dos inimigos, até que te multipliques e possua a terra por herança, até que vocês estejam prontos, preparados, para poder ocupar tudo aquilo que já é de vocês por herança. Você entende? O cuidado de Deus. Então, tem situações que não é uma questão de... É a vontade de Deus, e não é por oração, mas é por conta de um crescimento espiritual que a gente vai alcançar.
é um crescimento espiritual. E aí você e eu, a gente vai percebendo o seguinte, situações acontecendo, coisas contribuindo e se juntando, e aí você, porque está crescendo, gente, aconteceu tudo que estava no coração, aconteceu tudo aquilo que Deus já tinha falado, e você não se viu, na verdade, é porque você já tem uma vida de oração, é porque você já tem uma vida de busca pela palavra, é porque você está crescendo e você vai vendo naturalmente ou sobrenaturalmente as coisas aconteceram. E quando você perceber, já chegou e você já está naquele lugar que lá atrás você já estava se vendo, entende? Por quê? Por causa de um crescimento. Coisas que vão acontecer e que Deus sobrenaturalmente vai acrescentando a sua vida, por causa de um crescimento. Então, tem coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida que vão ser consequências do nosso crescimento. Deus tem já tudo pronto para mim e para você. Vamos ficar de pé? Aleluia. 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 Está com... Aleluia. Abre a tua Bíblia, então, no João capítulo 15. Você entendeu o que você tem hoje para viver, gente? Não tenta viver mais o passado, porque o passado passou, gente. Senão ele não chama passado. Acabou. Acabou. Não viva por sentimento, viva por princípios. Tudo isso foi falado hoje. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Porque senão a gente fica malhando em ferro frio numa vida cristã, onde a gente espera as coisas, mas eu sou crente, eu vou à igreja e tal, e eu não vejo algumas coisas acontecerem. Não acontece, não é por causa de Deus, é por falta de crescimento. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que têm recebido. Gente, você tem recebido palavra, gente. A questão é o que você está fazendo. Essa pergunta é para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com a palavra que nós temos recebido? O quanto a gente está valorizando a palavra que eu tenho recebido? O quanto? Não deixa ficar comum. Eu estou no lugar, eu tenho recebido uma boa palavra. Não deixa isso ficar comum. Não deixa o Espírito Santo ser algo comum, porque não é em você. Não é. E aí coisas que a gente está lá, está profetizando, está declarado aqui para esse ano, ano de vitória sobre oposições, ano de acréscimo. Mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso esquecer o passado e viver o hoje, porque eu tenho um futuro brilhante pela frente, você tem um futuro pela frente. Sirva ao Senhor teu Deus, sirva ao Senhor teu Deus. Eu vou ler esse texto de Êxodo aqui de novo, 23. Sirva a Deus, sirva ao Senhor, e você vai viver os seus dias completos, por completo. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Isso é a palavra de Deus para quem o serve. Para quem serve. E o que é servir a Deus? Eu estou fazendo alguma coisa na igreja. Servir a Deus não é isso. Ou não é só isso. Isso não é. A nossa vida fala, gente. As pessoas querem entregar um folheto na rua. Isso é louvável, isso é legal. Mas aí eu posso ir lá na rua e entregar um folheto. A pessoa não sabe quem eu sou, não sabe da minha vida, não sabe se eu sou um bom pai, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom marido. Não sabe nada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a minha vida quando eu entrego um folheto para um desconhecido. Agora, para quem me conhece, tem que saber a minha vida. É isso que importa, a minha vida. A gente está num tempo hoje que as pessoas querem pregar para multidões. Não, Deus quer que a gente fale com uma pessoa. Se a gente não consegue valorizar um para falar, tá bom, eu não estou apto a falar com dois. Eu não
estou apto a falar com 2, se eu não consigo valorizar a minha casa, caramba, a Bíblia é muito clara e é direta com isso, a Bíblia é dura nesse sentido. Aquele que não cuida bem dos da sua casa e da própria família, a Bíblia diz que é pior do que o incrédulo. Meu Deus, é para eu pegar isso e olhar e valorizar. Homens casados, valorizem seu casamento. Mulheres casadas, valorizem seu casamento. Problemas vão ter problema. Vão ter discussões, mas não está aqui, ó, separação não é algo para ser discutido, porque não existe no nosso vocabulário. Eu creio em Deus, creio na palavra dEle. Vamos resolver. Não sei o que a gente vai fazer, mas vamos resolver. Nós temos um Deus, nós temos o mesmo Espírito, nós somos um, nós demos a nossa palavra, nós fizemos juramento, foi feita uma aliança, a aliança não se quebra. A aliança não se quebra. A gente não sabe o que significa aliança. No Ocidente, a gente não sabe o que significa aliança. A aliança não se quebra. Deus nunca quebrou a parte dele da aliança. Pelo contrário, Israel o traía e voltava, e ele abraçava Israel. Israel o traía e ele voltava. A Bíblia chama isso como adultério. Israel, a noiva, adulterou, mas ele voltava. E Deus sempre trazendo de volta, porque ele empenhou a palavra dele. E Deus não contraria a sua palavra, não volta atrás da sua palavra. Deus tem uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, e essa palavra não volta atrás. Agora, o que falta? Eu fazer a minha parte nessa aliança que Deus fez comigo. Eu preciso crescer, desejar e ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Se eu não me alimento da palavra, eu não vou crescer. Estava aqui com bebês aqui, os bebês, eles desejam o quê? A mãe está perto, eles até sentem o cheiro lá e eles buscam o peito da mãe para mamar, e eles só vão ficar depois descansados quando eles estiverem amamentados. Esse é o comportamento. Eu sou crente, se está bem ali, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você tem essa experiência? O Senhor é bom, Ele é bondoso, então deseje a palavra de Deus. Senão a gente não cresce. Está no tempo de crescer. Está tudo pronto. Eu falo isso com toda a convicção. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Aí as pessoas falam assim, o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus está relacionado ao quanto eu cresço para alcançar aquilo que Ele já preparou para mim. Eu sempre vou entender assim, que se há algumas coisas que eu não alcancei, não é um problema com a palavra e não é um problema com Deus. Está aqui, ó. O quanto eu ainda preciso crescer. Eu estou orando pouco, ou não estou orando. Estou lendo menos a Bíblia do que eu devia. Estou me relacionando, ainda preciso melhorar. E eu sempre vou precisar melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? De noite a gente continua. A gente precisa crescer. É tempo de crescimento. Amém? Pai, obrigado, Pai, por essa palavra que nós recebemos hoje.